Paz, paz e graça, amados irmãos. Eu peço desculpa. Peço desculpa a claridade. Se me ouvirem gritar, é porque o meu irmão me chamou. E se ouvirem isto agora aqui é o aquecedor, se ouvirem, se isto o vídeo for abaixo, eu faço novamente, porque está mau tempo aqui em Portugal. Como costuma dizer, estamos em abril águas mil. É assim, mas isso não está em questão. Está em questão é que eu queria mandar primeiramente um abraço ao pastor Simon Caravana, da congregação Underground Caravana do Rock, do Ministério, que é, embora o nome possa parecer assim, mas não pensem nisso, conheçam que é uma grande congregação, e todos os outros irmãos que eu já falei e tenho falado, embora que no meio deles, nós, digamos assim, peço desculpa, há já aqueles irmãos que são como não sei, acho que é como os batistas, que não acreditam muito, e acho que até nos adventistas, que não acreditam muito nos, como nós pentecostais, né? Que não acreditam muito no Pentecostes, no batismo do Espírito Santo, pronto. Quer dizer, os adventistas não sei. Mas é sobre isso mesmo que eu quero falar contigo. E ontem tive assim uma pequena contenda. Eu não quero falar muito sobre isso porque... Deixa-me só ir fechar ali a porta porque... Eu tive que ir fechar a porta, não é por mais nada. É porque os cães não se dão bem, pois os cães dali daquele lado e as minhas cadelas podem sair e podem contender. E como eu estava a dizer, falar em contender, eu tive umas pequenas contendas com um pastor, um dos meus pastores, que coisa, e eu não vou falar porque não quero agir por ira, e não é bom a gente agir por ira. Mas foi assim que começou a discussão, e a gente ver que ele é tradicional e não acreditar no Pentecostes é um bocado triste. Mas pronto, não é esta a questão. Eu isso fez-me, porque eu questionava porque é que ele não usava vinho em vez de uva, de vinho, usava sumo de uva em vez de vinho na ceia do Senhor, como aqui está. E outras coisas. Este vídeo vai ser um bocado demorado, mas vai ser importante para a tua vida. Vai ser importante, acredita em mim. Mas continuando. Eu perguntei-lhe isso, perguntava-lhe outras coisas e ele achou isso como desrespeitoso. Mas pronto, e parou de falar, mas encarreirou-me para outros pastores, que é o tal Simon e um tal Rodrigo Pezão, que são pessoas extraordinárias para mim. Mas não está em questão. Está em questão é que quando eu digo que a igreja está com uma lepra e que tive aquele sonho que havia uma congregação grande, mas com tudo negro, e que havia uma igreja pequena, uma congregação pequena e a grande liderada com um pastor negro e cheio de pecado, e outro liderado por a pequena liderada com uma coisa branca e cheio do Espírito Santo. É porque isso era verdade, amado. Nas igrejas, nas congregações de hoje em dia, é o que tu vês mais. Amado, isto é triste. É triste. E eu vou-te dizer porquê. Porque tu, se fores a ver, muitas vezes tem-me dito que no Brasil tem havido, como é que eu ia te explicar isto? Enganos
tem havido muita coisa má na igreja, muitos enganos, ou que se aproveitaram da fraqueza disto e daquele. Amado, é verdade. Eu ontem, por causa disso do Pentecostes, dessa contenda que eu tive com esse irmão, lembrei-me dessa passagem e fui vê-la novamente. Eu amo essa parte. E tu, se fores a ver bem, pensa comigo. Tu agora, Deus criou-te à sua imagem e semelhança, como diz lá em Gênesis, né? Como eu também já publiquei. Tu és 3 em 1. És alma, espírito, alma e corpo. Ou seja, és como Deus. Deus Espírito, o Deus Pai, certo? Jesus, carne, mas como é que é de explicar? A carne divina e é Espírito Santo, né? E nós somos Espírito, que é o que nos dá vida, carne, que é isto, né? Não presta, pode apanhar doenças, pode apanhar tudo, mas também não vai para o céu, volta à terra, volta ao pó. És alma, que é onde estão os teus desejos. Mas o mais incrível de tudo é que o Espírito Santo, quando és quem vir o vídeo, quem for batizado no Espírito Santo, és 4 em 1. Ou seja, o Espírito Santo funde-se. Tu és este e o Espírito Santo vem e funde-se contigo. Sabes o que é uma fusão? Agora vou fazer uma comparação completamente estúpida. Uma comparação que... Olha, não, uma comparação estúpida não. Vejamos assim. O que é que Jesus disse do homem e da mulher? Tanto que ele nos compara à esposa, nós, né, a igreja, como sua esposa, e Jesus sendo ele o próprio esposo, né? Quando, falando nisto, nós nos casamos com Jesus, digamos assim, certo? Tu, quando és a tua prometida, sais da tua casa e vais a tua mulher sai da casa dela, dos pais, e vão morar juntos. São o quê? Um só, né? São duas carnes, dois espíritos, duas almas numa só, e formam família. Pronto, tudo bem. Agora, há uma coisa. Quando é que o Espírito Santo tornam-se, se for só uma pessoa, torna-se 4 em 1. Estás a ver a fusão que eu quero dizer? Vê com os olhos espirituais. Tu e a tua mulher fundem-se num só. Certo? São 6, se formos a ver, 6 pessoas, 6 indivíduos, né, que se fundem num só. E geram mais gerações. Mas, falando espiritualmente, né, também o que eu falei agora foi espiritualmente. O Espírito Santo, quando te batiza, funde-se contigo, mas automaticamente, se tu pecares, se tu isto, se tu aquilo, se fizeres alguma coisa contra a vontade de Deus, o que acontece? O Espírito Santo deixa-te também. E passas a ser só 3 em 1 outra vez. Percebeste? O que quer dizer santo? O que é que nós muitas vezes vemos e ouvimos em pregações? O que quer dizer santo? Separado. Daí nós dizemos que somos um povo que? Santo. Ou seja, quando eu digo nos textos,
O vídeo vai ser longo, mas é importante. Acordem, a sério. Eu tenho dito que vejo lepra, que o povo da igreja está em pecado. O mundo foi trazido para a igreja. Porquê? Por isso mesmo. Porque vejo coisas do mundo nas igrejas. E amado, não é tão bom? Tu tens o Espírito Santo contigo. Já sabes, já viste o que é isso? És 4 em 1. Aliás, se Deus já nos pôs como está aqui, e como Jesus disse quando os outros disseram, quando os israelitas disseram, nós somos filhos de Abraão. Não foi nessa passagem, mas foi noutra. Se nós, quando ele disse, não sei quem conhece a verdade vos libertará. Quem conhecer a verdade vos libertará. E eles disseram, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Como é que dizes que nós somos livres? Ou quem conhecer a verdade vos libertará. Quando Jesus disse, e aí eles queriam os apedrejar, antes que Abraão existisse, eu sou. E eles aí queriam o apedrejar, porque ele disse aí, eu sou o Filho de Deus. Antes que Abraão mesmo existisse, antes que todos existissem, eu sou. Eu. Ele. Não é eu, é ele. Agora, ele disse outra coisa. Ele também disse que na Bíblia diz, e ele disse que nós, quando foram ter com Jesus e disseram, até quando? Até quando é que vais manter as nossas almas presas e os nossos filhos? Foi assim uma coisa qualquer. O Evangelho segundo João. Quando é que nos vais manter aqui presos e desculpem beber água? Quando é que nos vais manter presos e as nossas almas suspensas e estas coisas assim, assado? Quando é que nos vais manter assim? E Jesus falando, houve uma altura que disse, não está escrito que vocês são deuses? Nós sabemos que não podemos revogar o que está escrito, porque ele não veio para abolir a lei, ele veio para fazer cumprir a lei. Por isso é que ele disse, não está escrito que vocês são deuses? Ora, se tudo que está escrito, nós sabemos que não podemos revogar. É como o que está escrito no livro da vida sobre mim e sobre ti. No livro que Deus escreveu sobre mim e sobre ti. O que está escrito não pode ser revogado. Só um é que pode pegar e apagar e voltar a escrever se tu o quiseres. Basta que tu queiras. Uma passagem que eu me lembro e que nunca me sai da cabeça, e foi uma pregação que eu ouvi e também li na Bíblia, assim, porque eu li a palavra desde o início ao fim, senão não tinha conhecimento e não começava a fazer este trabalho, para a honra e glória de Deus, claro, e tudo o que eu faço é para Ele. Mas uma passagem que eu nunca me esqueço foi um rei, e só aqui podemos ver que podemos mudar o destino, como o mundo diz, ou a nossa história, podemos mudar, nós próprios podemos mudar a nossa história. E isto comprova o que Jesus disse, que nós podemos ser, hoje está escrito que nós somos deuses. Porquê? Porque quando um rei confiou, não sei o que foi, que ele estava num leito, que ele estava doente, e o profeta Isaías foi lá e disse, profetizou, olha, não sei o que, morrerás. Os irmãos devem estar a lembrar do que é. E depois disso, vai-se embora, vai à sua vida. Depois disso, o que é que acontece? O rei vira-se para a parede, chora, não, ora e chora, ou ora e chora, uma coisa assim. O que é que acontece?
Isaías já ia bem longe, mas longe, segundo a Bíblia e segundo a pregação que eu ouvi, já ia bem longe. Como a gente diz e como a Bíblia diz, Deus não pestaneja sequer. Está a olhar para o mundo, está a ver a humanidade, está a ver o que é que se passa. Não pestaneja sequer. Não é surdo, nem é mudo. Pode estar calado muitas vezes. Eu costumo dizer que quando ele está calado é caso para a gente se preocupar. Quando ele fala tudo bem, mas quando ele está calado é um bocado para a gente se preocupar. Porque a gente está, ou das duas uma, ou porque a gente está a errar, ou porque a gente está a portar-se muito bem. Não sei, é o que eu costumo dizer. E então, o que acontece? Quando o rei ora e chora, Deus diz a Isaías, Isaías já ia tão longe. E Deus diz a Isaías, Isaías, volta lá atrás e diz ao rei que eu ouvi a sua oração e que eu ouvi o seu choro, e ele vai ver a sua descendência, ele não morrerá, vai ver a sua descendência, vai ver a sua os seus netos e etc, e não morrerá. Amado, ele pecou, ele fez o que fez, Deus teve misericórdia dele, orou e chorou e Deus teve misericórdia dele. Outras várias histórias, nos 10 mandamentos, o povo pecou. Os que fizeram maldade, Deus retirou-os da terra. Mas os que fizeram bem, Deus os recompensou com a terra prometida. Desculpem. Tô. Tá, já lá vou buscar, até já. Tchau, até já. Desculpem, vou só fazer ali uma coisa e já volto. Até já.